No Tecendo Ideias de hoje, eu trago para vocês esse quadradinho, que é um quadradinho simples, mas que esse ponto aqui estendido, fazendo esse relevo, faz toda a diferença aí no resultado, trazendo esse efeito, né, de um degradê, usando as cores assim, iniciando de cores mais claras e indo para cores mais escuras, né? Como também traz mais textura, ele fica um quadradinho mais estruturado. E aqui eu vou trazer algumas ideias para vocês utilizarem esse quadradinho, né, de uma forma bem harmoniosa. Aqui a primeira ideia é que vocês façam 4 quadradinhos nessa mesma dimensão aqui, tá? Esse daqui, ele está medindo 17 centímetros. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer 4 quadradinhos iguais, certo? Então, 2 quadradinhos vão ser para frente da peça, os outros 2 para as costas da peça. E aqui a gente faz uma bolsa. Então, a gente pode fazer um fundo retangular, pode fazer uma continuação aqui, um topo, né? Com pontos baixíssimos, com pontos baixos, né? Pode ser aquele ponto baixo pegando a alcinha de trás, que fica um acabamento bem bonito. E aí, no final, estruturar com um forro, colocar uma alça. Fica aí a primeira ideia. A segunda ideia é dar sequência a esse ponto, né, a esse quadrado, e construir um quadrado maior. Esse aqui, olha, ele está medindo 26 centímetros. Então, a gente pode fazer 2 quadrados desse, tá? Usando as cores. Pode fazer mais 3 quadrados, todos de uma cor só. E aí a gente fazer a junção dos 5 quadrados e transformar numa bolsa também. Vai ficar um como base, como fundo, os 4 nas laterais, sendo que a frente e as costas da bolsa vocês podem colocar o colorido e nas laterais pode colocar de uma cor só. A outra ideia é fazer ele de uma cor só, também pode ser usado para fazer a bolsa num tamanho menor, pode ser usado para fazer a bolsa toda num tamanho só, num tamanho grande. Pode ser usado os quadradinhos menores, tá? Que eu trago aqui para vocês também outras opções de cores, né, de combinações que dá para ser feita. Mas também pode ser feito de uma cor só nesse tamanho. E aí vocês montarem de várias formas. Pode fazer nécessaire, pode fazer uma bolsa maior, pode usar eles na diagonal, né? Usando eles assim e montando para fazer bolsa. Enfim, são várias possibilidades, várias combinações que podem ser feitas, né? Utilizar esse quadradinho, né, da forma aí que vocês acharem melhor. Bom, aqui eu estou utilizando o barbante número 4 e a agulha de crochê número 3,5. Então, eu vou trabalhar com barbante 4 e agulha 3,5. Isso vai me dar um ponto mais fechado, né? Então, mas se você tem um ponto muito apertado, aí você pode usar a agulha 4, certo? Aí vai depender. Você pode fazer um teste, fazer um quadradinho pequeno assim e testar. Esse quadradinho menor, ele está com 11 centímetros, bom? Bom, aqui eu utilizei a cor mostarda, telha e vinho. Aqui eu utilizei castanha, que é da Círculo, né? O verde militar e o azul marinho. Aqui eu usei o bege, castanha e marrom. E aí vocês observam o seguinte, para fazer o quadradinho no tamanho menor, eu precisei fazer as carreiras iniciais da mesma forma que eu vou fazer esse daqui. E para as outras cores, eu tive que fazer apenas uma carreira de cada, porque senão ele ia ficar num tamanho muito grande, então não chegaria aqui no tamanho desejado para fazer peças com quadradinhos menores, tá? Então, essa é a ideia. E nessa aqui, no caso, que é a amostra, né?
Eu faço 4 carreiras com a cor mostarda, depois eu faço mais 2 com a cor telha e mais 2 com a cor vinho. Então, essa é uma estrutura, essa daqui é outra. Então, vamos começar a fazer. Ele é um quadradinho bem simples, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção na hora que for fazer esse ponto. Esse ponto estendido é o que eu chamo de ponto alto alongado. Pegando, né, o ponto alto alongado, a gente sempre pega ele para poder fazer ele ficar com um comprimento maior, normalmente porque a gente pega ele numa carreira lá de baixo e aí a gente estende ele e dá o tamanho, né, que a gente precisa para acompanhar a carreira. Então, ele tem que ser bem feito, não pode... Eu vou mostrar a vocês durante o processo, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, eu vou fazer esse daqui nesse tamanho, né? No final também a gente tem um truquezinho para a última carreira, porque ele acaba que ele fica assim meio que bicudo, né? Então a gente dá um ajuste aqui no finalzinho, na última carreira. Bom, então nós vamos iniciar aqui, vou iniciar com o fio mostarda, né? Que é o barbante 4, com agulha 3,5. Vou fazer aqui o círculo mágico, o anel mágico. Vou buscar aqui a minha laçada. Eu gosto de fazer uma correntinha de segurança e eu vou simular o meu primeiro ponto alto com um ponto baixo. Então, eu entro aqui no círculo, faço um ponto baixo e mais 2 correntinhas e aqui eu simulei o meu primeiro ponto alto. Em seguida, eu faço mais 2 pontos altos e aí eu faço um bloco de 3 pontos altos. Pronto, aqui eu formei então o primeiro bloco. Vou separar com 2 correntinhas e vou fazer mais um bloco de 3 pontos altos. Então, aqui nessa primeira carreira, eu vou fazer uma sequência onde eu vou ficar com 4 blocos de 3 pontos altos, todos eles separados por 2 correntinhas. E aí a gente já dá a forma do quadradinho, né? Essa maneira aqui de fazer é a maneira básica, né, do quadradinho tradicional que a gente conhece. Só que dependendo da receita, às vezes a gente coloca mais correntinhas de separação, né? Faz com 3 correntinhas, mas a base, né, desse quadradinho aí tradicional é a mesma, certo? Então, a gente faz aqui os 4 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E aí, no final, como eu gosto de trabalhar sempre iniciando a carreira pelas quinas, no final, ao invés de eu fazer as 2 correntinhas para fechar com ponto baixíssimo, eu gosto de fazer um meio ponto alto que substitui as 2 correntinhas e faz com que eu inicie o trabalho já na quina, né? Que eu já fique com a agulha aqui na posição da quina. Então, ó, eu laço a agulha, vou vir aqui, ó, na minha segunda correntinha, né? Que eu fiz com ponto baixo e 2 correntinhas no primeiro ponto. Então, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha, busco aqui o fio, laço e tiro tudo de uma vez. Então, esse meio ponto alto que eu fiz aqui deitado, ele substituiu as 2 correntinhas. E eu já estou aqui com a agulha no meio da quina. Então, eu já posso iniciar aqui a próxima carreira. Então, eu vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo e 2 correntinhas, que vai simular o meu primeiro ponto alto, e mais 2 pontos altos para finalizar o bloco de 3 pontos altos. E eu faço a metade, no início do trabalho, eu sempre faço só a metade da quina. A outra metade eu concluo no final da carreira para poder iniciar de novo na quina e iniciar a carreira seguinte. Então, aqui eu só vou fazer, né, a princípio, os 3 pontos altos. E eu não vou fazer correntinha para pular aqui esse espaço. Eu vou direto para a próxima quina. Então, na próxima quina, eu vou fazer um leque. E esse leque vai ser 3 pontos altos.
2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, esse vai ser o leque das minhas quinas daqui em diante. Então, aqui agora eu já vou para o próximo espaço, né, para a próxima quina e faço outro leque. Aqui eu faço os 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Vou para o outro espaço, para outra quina e faço a mesma coisa, tá? Eu vou acelerar aqui para poder a gente continuar. Ó, agora cheguei aqui no espaço onde eu comecei, né, que foi a primeira quina. Eu vou completar então o leque, vou fazer os 3 pontos altos. E ao invés de eu fazer 2 correntinhas, eu venho aqui na segunda correntinha aqui do meu ponto inicial e faço um meio ponto alto, simulando as 2 correntinhas. Então, aí eu já inicio a próxima carreira. Eu vou ajustar aqui o meu anel para já dar aí o formato, né? Para a gente já visualizar aí o nosso quadradinho, tá? Bom, agora eu já vou iniciar nessa carreira o ponto alongado. Então, vamos lá. Vou iniciar aqui fazendo o bloco de 3 pontos altos, né? Que é a metade do meu leque. Então, eu inicio aqui simulando com um ponto baixo e 2 correntinhas e faço mais 2 pontos altos. Bom, então aqui eu já fiz a metade do meu leque aqui. Agora eu vou trabalhar nos espaços entre os blocos. Então, eu venho nesse espaço aqui, vou fazer um ponto alto. E aí, agora é que eu vou buscar, vou fazer o ponto estendido. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou laçar o fio, né, porque é um ponto alto, e eu vou introduzir a agulha no topo da primeira carreira, no topo não, na base, ó. Aqui no caso, a base é o próprio círculo mágico, tá? Então, eu introduzo a agulha aqui no círculo, busco aqui o meu fio, tá? E agora sim eu vou estender ele, ó. Eu dou essa puxada longa nele aqui, até ele chegar nessa altura. Então, quando ele chegar nessa altura, eu vou laçar e vou tirar apenas uma laçada, para poder segurar aqui essa laçada estendida. Agora sim eu finalizo o ponto alto, ó. Eu tiro 2 e tiro mais 2, certo? E aí aqui eu vou, para completar o bloco, né, que são 3 pontos altos, eu vou fazer o bloco, o último ponto alto, aqui nesse espaço também. Só que aqui eu tenho que ter o cuidado para eu não pegar aqui, ó, não deixar essa parte de trás aqui, ó, do ponto estendido. Se eu deixar ela, ó, para cá e entrar aqui no espaço, ó, eu acabei prendendo aqui o ponto estendido e ele tem que ficar aqui, ó. A agulha não pode pegar nele, ele tem que ficar no lugar dele, tá? Então é só ter esse cuidado para não pegar aqui o ponto estendido, para não pegar essa laçada, ele tem que sair depois dela. Então eu venho aqui, finalizo o ponto alto. Nessa carreira aqui eu só tenho esse espaço, o resto é quina. Então, nas quinas, eu vou fazer o leque. 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos.
Pronto, agora eu cheguei no outro espaço, aí eu vou fazer da mesma forma, ó. Vou introduzir a agulha aqui no espaço, vou fazer um ponto alto. Agora eu faço o ponto estendido, então eu venho aqui, ó, na base da segunda carreira lá de baixo, né? Ó, estendo aqui o meu ponto para ele chegar nessa altura, tá? E aí a gente tem que fazer realmente isso para quê? Para que a carreira não fique puxando para baixo, né? Na lateral aqui, para ficar na mesma altura e não ficar empurrando aqui para baixo e fazendo esse bico, né? Fazendo uma voltinha, assim, uma entrada, né? Aqui, ó, tá? Então, por isso que a gente tem que estender, para que fique na mesma altura. Então, ó, dei essa estendida boa aqui, laço, tiro apenas um, laço, tiro duas e laço, tiro mais duas. Aí agora eu laço, ó, com o dedo aqui atrás eu já empurro o ponto estendido, né, a laçada para lá, para poder eu não pegar nela. Então, ó, já limpo o terreno aqui, tá? Ó, deixo aqui livre para entrar com a agulha e fazer aqui o outro ponto alto e finalizar aí o bloco. Agora aqui eu já estou na quina. Na quina eu vou fazer o leque, sigo a carreira fazendo dessa forma, tá? Não vou alterar, no espaço eu vou fazer o bloco de 3 pontos altos com o ponto central estendido. Então, eu venho aqui, ó, vou terminar aqui a quina, e aí vou fazer mais um aqui com vocês. Ó, entrei aqui, fiz o primeiro ponto alto, e agora eu faço o ponto estendido, ó, vou lá embaixo, busco aqui o ponto, faço, estendo ele para que dê altura, laço, tiro apenas uma laçada, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas, e aí faço o último ponto alto, certo? Então, eu vou fazer assim por toda, terminar aqui essa volta. E quando eu chegar aqui, ó, nesse iníciozinho onde eu comecei e fiz a metade da quina, eu vou completar a quina e vou dar início a outra carreira. Finalizei aqui então, ó, os 3 pontos altos para completar a quina. Vou fazer o meio ponto alto para dar início à próxima carreira, já iniciando aqui na quina. Agora, presta atenção. Se você for optar para fazer quadradinhos menores e vários quadradinhos para fazer uma nécessaire, como são aquelas nécessaires que eu ensino lá no curso Coleção Nécessaires, né? Que a gente faz 12 quadradinhos, faz a junção e depois a gente faz toda a estrutura, né? Para fazer a montagem dela, o forro, coloca fecho, tudo certinho. Você vai parar com essa cor e já vai introduzir a cor seguinte, tá? Então, aqui, para o quadradinho pequeno, a gente faz apenas 3 carreiras da primeira cor. E aí já passa para a carreira seguinte. Já aqui, para esse tamanho, eu já faço 4 carreiras com a primeira cor. E aí, depois que eu introduzo a cor seguinte. E aqui, no caso do quadrado maior, a gente mantém também igual a essa daqui, tá? A gente faz as 4, depois a gente aumenta a quantidade aqui das carreiras seguintes. E aí também fica a critério de vocês, né? Vocês podem fazer aí da forma que vocês acharem que fica mais harmonioso, dependendo das cores que vocês forem utilizar. Pode usar várias cores também, não precisa se limitar a 3 cores, de repente, se vocês quiserem colocar mais cores, pode colocar também, mas aqui eu trago essas sugestões, tá? Bom, aqui então eu vou continuar, então eu vou fazer aqui o meio ponto alto para simular as 2 correntinhas. Vou iniciar aqui a carreira fazendo o bloquinho de 3 pontos altos. E aqui nessa carreira eu já tenho 2 espaços, ó, entre os blocos. Então, nesses 2 espaços aqui, eu vou trabalhar os pontos alongados. Então, eu venho aqui, faço um ponto alto,
entro aqui nesse ponto aqui, ó. Eu vou pular duas, vou na terceira carreira, né? Porque eu tô nessa, eu vou aqui na de baixo e na de baixo. Então, é nessa daqui, tá? Não é na carreira de baixo, logo na de baixo. É na terceira carreira abaixo, tá? Então, ó, eu entro aqui nesse espaço, porque aqui já não é mais o círculo, né? É a base do ponto, ó. E aí eu estendo, vendo, ó, precisa dar essa altura toda. Aí eu laço, tiro apenas uma, laço, tiro duas e laço, tiro duas. Aí eu venho aqui, ó, já jogo o ponto para lá, para poder ficar no lugarzinho dele. E aqui eu termino o outro ponto alto. Vou para o próximo espaço, faço aqui um ponto alto, e aí eu laço e venho cá embaixo, busco aqui o meu fio, opa, veio desfiar. Laço, entro, busco o fio, estendo ele, dou altura a ele, né? Arrumo aqui, ó, para ele ficar bem na altura certinho. Laço, tiro apenas uma, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas e já ajeito aqui para poder eu entrar de novo, ó, sem pegar a laçada aqui, sem pegar o ponto e faço o último ponto alto. Bom, aí aqui eu faço na quina o leque, faço aqui nesses dois espaços os pontos estendidos e sigo fazendo essa carreira dessa forma, até chegar aqui. E aí eu já vou introduzir a outra cor, aí vocês vão ver, porque aí vai ter lugares em que a gente vai precisar entrar com um ponto estendido, onde já tem ele. E aí eu vou mostrar a vocês como que a gente faz. Pronto, eu cheguei aqui no final e aqui é o que muita gente fica em dúvida, né? Como que vai fazer para iniciar a outra cor? Como que a gente faz para trocar a cor, né? Então, olha, a gente tem duas maneiras que a gente pode fazer. A gente pode aqui fazer, né, na finalização de carreira, o ponto, o meio ponto alto, e ao invés da gente finalizar com a cor que a gente tá, a gente coloca a cor para o lado de cá, vem com a próxima cor, coloca ela aqui no dedo, ó. E aí aqui a gente já introduz a cor que a gente vai trabalhar. Então finaliza aqui com essa cor e aqui a gente já dá início à carreira fazendo um ponto baixo e duas correntinhas e vem aqui e faz o bloco de 3 pontos altos, tá? Então, agora a gente vem aqui, ó, e já arremata, né? Corta essa linha aqui e já arremata esses dois fios. A gente já faz o nozinho e esconde eles aqui dentro. Ou se vocês não quiserem ter esse trabalho de vir arrematar depois os pontos e quiser fazer o nó de tecelão, também é uma opção maravilhosa, tá? Que dá para ser feito da seguinte forma. A gente vai fazer assim, a gente tem aqui o ponto, né? Que a gente vai terminar aqui, tá? Vou deixar a agulha na laçada e aí eu vou medir aqui, ó, esse comprimento aqui de fio, ó, e vou cortar, tá? Vou cortar aqui. Então, venho com o próximo fio que eu vou entrar. Esse fio aqui, a gente vai pegar ele por baixo, vai trazer ele por baixo, tá? Então, vou usar esses dois dedos aqui, ó, para conduzir. Vou pegar o fio por baixo, segurar aqui, ó, trançar eles assim, fazer um X. Então, esse fio tá por baixo. Agora, eu venho aqui, passo ele por aqui, já seguro aqui com esse dedo e entro com ele aqui, ó, nesse espaço aqui. Agora aqui eu já jogo essa ponta de fio aqui para dentro, ó. E busco essa outra laçada aqui e já ajusto aqui, ó. Pronto, aqui tá feito o meu nó de tecelão.
E aí eu já posso cortar ele rente, então eu já vou iniciar a outra carreira, depois não vou precisar ficar arrematando os fios. Esse nó é seguro, tá? E ele já fica o trabalho arrematado, né? Facilita para depois a gente não ter que vir arrematando. E aí eu vou fazer da mesma forma. Eu vou fazer aqui o meio ponto alto, ó. E observo, ó, que é o suficiente o espaço que eu dei para já estar com esse fio aqui já iniciando a outra carreira. E o nó ficou aqui atrás. Então agora aqui eu introduzo a agulha, faço aqui os 3 pontos altos, né? Simulando o primeiro com um ponto baixo e 2 correntinhas. Então fico aqui com os 3 pontos altos aqui no início dessa carreira, certo? E já estou aí com os pontos, com os fios arrematados. Bom, aqui nessa carreira eu tenho 3 espaços para trabalhar. Então eu vou nesse primeiro espaço aqui, faço o ponto alto. Vou fazer o ponto alto alongado, pegando aqui, ó, na carreira lá embaixo. Alongo ele, da mesma forma que a gente vem fazendo, tá? E completo aqui o último ponto, tendo cuidado para não pegar ele aqui, tá? Vem aqui, finalizo ele aqui, certo? Tá pronto aí. Agora, nesse outro espaço aqui, é que eu falei com vocês que a gente vai encontrar com o ponto cá de baixo, ó. Tá vendo, ó? O ponto onde eu vou buscar, nessa base desse ponto aqui, ó, ele já tem esse ponto alto alongado. Então, eu venho sempre do lado de cá, ó, tá? Nunca para esse lado, sempre para esse lado de cá, nesse espaço aqui livre. Então, eu venho aqui, ó, introduzo a agulha, estendo aqui o meu fio, laço, tiro uma, laço, tiro duas, laço, tiro as duas, e agora na hora de terminar o ponto, da mesma forma, a gente tem um cuidado para não pegar, né, o ponto a laçada anterior, certo? E aqui a gente continua da mesma forma. Faz aqui o próximo no próximo espaço e depois vem para a quina, e na quina a gente faz o leque e continua, né? Segue dessa mesma forma até finalizar a carreira. Então aqui eu vou fazer mais 2 carreiras com essa mesma cor. Depois eu vou introduzir a cor vinho, vou trabalhar uma carreira e na última eu venho para mostrar a vocês como que a gente vai fazer. A gente vai diferenciar aqui apenas na quina, tá? Nas quinas a gente vai fazer um pouquinho diferente. Mas aqui nesse meio a gente vai fazer da mesma forma. Então eu vou dar sequência aqui. Vou fazer mais duas carreiras, né? Essa daqui e outra. E aí eu faço uma carreira da vinho e volto para continuar com vocês aqui a última carreira aqui desse quadrado, tá? Com esse tamanho aqui que eu escolhi para eu poder fazer uma bolsa. Então, eu vou fazer aqui, não tem dúvida, né? E volto para a gente continuar e finalizar, então, a última carreira. Então, eu já fiz, então, as 2 carreiras com a cor telha. Estou finalizando aqui essa primeira carreira com a cor vinho, né? Então, aqui eu faço ponto alto, o ponto alongado, sempre 2 carreiras abaixo, né? Lembrando de estender bem o fio para deixar a altura certa, né? E ter o cuidado de não pegar a laçada aqui por trás. Bom, vou finalizar aqui então a quina, fazer os 3 pontos altos que faltam. E aqui eu vou finalizar da mesma forma com um meio ponto alto e iniciar a carreira seguinte. O que eu fiz?
Porque quando a gente está assim com um quadradinho pequeno, né, como foi esses menores aqui que eu fiz, a gente tem o cuidado de alongar bem o fio, ele acaba que não deforma tanto, né? A estrutura dele fica certinha, a gente quase que não precisa, quem gosta, né, de fazer a blocagem fica legal, mas se quiser, né, deixar ele ao natural assim, o formato dele tá bem quadradinho, porque aqui falta arrematar, né? O formato dele, olha, tá bem certinho. Mas quando a gente já vai pesando para várias carreiras, a tendência é o ponto ir fazendo, ele puxando e meio que fazendo uma curva aqui, né? Então, assim, a gente tem que ter sempre o cuidado de fazer bem alongado mesmo, para poder ele ficar mais certinho. Mas aqui, no caso de quadrados maiores, eu acho que a blocagem é o ideal, tá? E além da blocagem, eu fiz essa opção aqui de, na última carreira, ao invés de fazer aqui nas quinas esse leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, eu vi que se eu fizesse dessa forma aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, eu vou finalizar aqui com meio ponto alto, né? E então, ao invés de eu fazer os 3 pontos altos, eu vou fazer assim, vou fazer 2 meio ponto alto. Então, eu faço um ponto baixo e uma correntinha, que equivale ao meu meio ponto alto, e eu faço outro meio ponto alto. E a quina vou fazer esse leque: 2 meio pontos altos, 2 correntinhas e 2 meios pontos altos, certo? Então, ó, eu vou fazer essa lateral toda aqui, e aí eu venho fazer com vocês a próxima quina. Deixa eu ajeitar aqui que o fio, eu peguei ele e desfiou. Ó, vou fazer aqui esse ponto normal, nessa lateral aqui, ó. O ponto alto estendido e o ponto alto, né? E eu vou seguir por toda essa lateral da mesma forma que eu vinha fazendo. Então, eu só vou alterar na hora de fazer a quina, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Toda essa lateral aqui. Quando eu chegar na quina, então, eu venho para mostrar para vocês. Terminei aqui, então, ó, o último bloco, né? Aqui da lateral. Já cheguei aqui na quina. E aí eu faço 2 meio pontos altos. 1, 2, 2 correntinhas e 2 meio pontos altos. Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou ajustando, né? Fazendo menos pontos aqui. Eu estou forçando uma ajustada aqui para ele não fazer, não indicar, não ir para cima, tá? Não fazer isso aqui. E estou diminuindo a quantidade de pontos também. Então, eu estou diminuindo um pouquinho a altura para aliviar essa parte que fica meio bicuda e estou apertando para poder ele dar mais firmeza. Então, o quadradinho ele vai ficar mais firme e vai fazer menos bico, tá? E aqui, para arrematar, aqui normal, tá? Vou seguir aqui, fazer a carreira toda na quina, eu vou fazer o mesmo leque, faço aqui e aí no final eu vou finalizar aqui com os 2 pontos, os dois meio pontos altos, né? E aí eu fico com 2 correntinhas aqui no final. Então, eu faço as 2 correntinhas, tá? E aí, depois que eu fizer essas 2 correntinhas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na agulha de tapeçaria, eu vou puxar, deixa eu fazer ela aqui com vocês, para poder ficar mais fácil para vocês entenderem. Esse é o arremate final. Eu vou desmanchar aqui, é porque eu já passei.
fiz aqui os 2 meio pontos altos, né? Faço as 2 correntinhas e aí eu puxo a linha, ó. Quando eu termino a correntinha, eu puxo a linha. Agora sim, eu corto o fio, né? Que aqui já tá cortado. Coloco ele na agulha de tapeçaria. E agora eu venho aqui, olha, no segundo meio ponto alto, tá vendo? Aqui tá o primeiro, aqui tá o segundo. Eu venho nesse segundo meio ponto alto, entro de trás para frente, pegando as 2 alcinhas, entro com a agulha aqui, entro com a agulha aqui na correntinha, na última correntinha que eu fiz, pegando apenas a alcinha de cá, do lado de cá, né? Uma alcinha só. E eu vou entrar aqui na alcinha de fora desse outro meio ponto alto, do primeiro, tá? Desse primeiro ponto, ó. Entro na alcinha de trás dele, ó. Vendo? Entrei aqui, agora eu puxo meu fio e aí eu tenho o acabamento, né, invisível, porque eu fico com as correntinhas formadas aqui no topo, que me facilita na hora de eu fazer a junção dos quadradinhos. Principalmente se eu for fazer a junção com agulha, né, com a agulha de tapeçaria também, é legal que a gente use, né, que faça dessa forma. Então, assim, a gente finaliza o quadradinho, tá? E aí, no final, aqui, a sugestão para esse tamanho de quadradinho seria uma bolsa com 4 quadradinhos, né? Então, no caso, vai ter 2 quadradinhos atrás, né? E 2 na frente. E aí eu faço a junção deles. E aqui embaixo, então, eu venho, subo aqui umas carreiras para fazer a caixa de leite e dar o formato retangular de fundo, de base. Subo umas carreiras aqui em cima para fazer o topo e faço o acabamento, né, da forma que ficar melhor. Posso colocar um forro com um botão imantado, posso botar o zíper. Se vocês quiserem, né, aperfeiçoar aí o trabalho de vocês e quiserem fazer um acabamento legal, no curso Coleção Necessaires eu ensino várias técnicas de junção de quadradinhos, ensino a fazer os forros estruturados, vocês colocam manta, colocam uma base, ensina essa parte de subir essas carreiras aqui e fazer a caixa de leite, né? Tem alças, tem várias opções, tá? Tem várias coisas lá que dá para vocês se inspirarem, porque eu acredito que o crochê ele tem que ser visto da seguinte forma: não só para você aprender técnicas diferentes, mas também para você aprender a se conectar. E quando você aprende técnicas diferentes, você pode ampliar o seu repertório. Você não precisa ficar presa a receitas já prontas. Você mesmo pode criar, você mesmo pode fazer as suas variações. E é o que eu gosto de trazer. Tanto que no curso Caminhos do Crochê, eu ensino várias maneiras, né, na aula no módulo de expressão criativa, onde eu falo sobre as cores, no módulo Conexão Criativa, que tem a parte das mandalas, a parte das mantas, que tem a junção, tem combinações de cores, tem paletas, PDFs com paletas prontas. E em todas as técnicas a gente tira sempre um aprendizado para que a gente possa ir evoluindo, para que a gente possa ir criando da nossa forma, porque nem sempre a gente gosta do que a pessoa daquilo, exatamente da forma como a pessoa apresenta. Mas se tem outras alternativas, né? Se tem outras opções e você tem essa autonomia de fazer da sua forma, fica mais fácil de você criar peças aí com a sua identidade, né? Colocando estrutura, colocando um acabamento legal para você valorizar o seu trabalho e ter orgulho de dizer, né? Fui eu que fiz. Então, esse é o quadro Tecendo Ideias. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia aqui, desse quadradinho que eu trouxe. E nos vemos numa próxima aula.